hoje esse programa vai pegar fogo. Estamos recebendo aqui o fantasma do Corinthians, é brincadeira. Uma das maiores humilhações da história do Corinthians. Foi uma vergonha o que aconteceu ontem. Vergonha. Esse time do Corinthians tinha que voltar de ônibus. De ônibus da Argentina, nem de avião. Kleber Gladiador, que vergonha, que humilhação. O que está acontecendo com o Corinthians? O Corinthians não está só num processo de falência financeira, falência moral. O que acontece fora de campo do Corinthians é uma vergonha, e o que acontece dentro de campo é uma vergonha, Kleber. É uma vergonha. O Corinthians vai para uma Sul-Americana, vai jogar contra um time que já está classificado, time reserva, Kleber. E o primeiro chute agora com 36 minutos do segundo tempo, cara. Cara, que loucura que tá o Corinthians, hein, velho? Vamos falar sobre isso, falar também sobre uma dívida que o Corinthians tem com o Memphis Depay e também com todo o elenco corintiano. O Corinthians iniciou, né, segundo o Fabiani, vou ler aqui, o Corinthians iniciou uma apuração durante o dia para entender a autoria, né, dos protestos na porta do clube. E pela central de monitoramento, viram que havia câmeras desligadas no almoxerifado. Um técnico foi chamado e constatou que as câmeras estavam sim ligadas, mas não vinculadas à segurança do clube. As imagens estavam sendo levadas para outro lugar ainda desconhecido. O almoxerifado está lacrado e uma perícia deve ir ao CT amanhã para investigar. Membros da segurança do clube estão no 24º DP. Né? Aí diz aqui, câmera que pode ser clandestina encontrada no Parque São Jorge, um funcionário da nova gestão encontrou e a desconfiança de que a câmera de monitoramento estaria mandando imagens em tempo real para outro local. Em tempo real. O equipamento foi encontrado no almoxerifado. Um representante do Corinthians agora está no 24º DP acompanhado da Polícia Militar. Um boletim de ocorrência pode ser aberto. Só uma correção, no CT Joaquim Grava e não no Parque São Jorge. No CT Joaquim Grava, velho. Pior ainda, hein? Caramba, hein, velho? Que é isso, meu irmão? Que é isso, hein, velho? Esse cara queria ver o Memphis, eu acho, né? Que é isso, hein? Época boa, né? Época boa em que as câmeras escondidas eram só do Ivo Holanda, né? Cara, eu fico triste, né, velho? Não tem nem o que falar, não tenho nem palavras, sabe? Para descrever isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente gosta de dar esse tipo de notícia, né? Que a gente fica feliz com isso, que a gente quer audiência. Eu sinceramente, entendeu? Eu não sei nem o que dizer, velho. Que ponto chegou o Corinthians, hein? Câmeras escondidas dentro do clube. Para onde estão indo essas imagens? De dentro, né, do CT Joaquim Grava, né, no almoxerifado. Rapaz, que loucura, hein, velho? Que loucura, né? Por que essas câmeras estão lá, hein? Lá no almoxerifado, né? Onde já teve polêmica recentemente aí com as camisas da Nike, né? Do Corinthians. Oh, meu Deus do céu, viu? Situação muito delicada, né? Do Corinthians. E ainda hoje, né, a gente traz a informação aí agora. O Corinthians tem dívida com o Memphis Depay. O Corinthians deve, né, o Memphis. O Corinthians está devendo, né, grana para o Memphis. E além, né, de dever o staff do Memphis, né, como o Silvinho já informou hoje, o Corinthians está devendo premiações para o Memphis Depay. É bom lembrar que o Memphis, ele não ganha pouco, né? É um jogador que ganha quase 5 milhões por mês no Corinthians, tá? E desses 5 milhões, né, ainda ele... acho que se bater todas as metas, né, são 5, mas ele tem premiações de títulos, classificações, tem mais coisa também, como, por exemplo,
como por exemplo, o número de gols, o número de assistências. Então o Memphis vai, né? Então o Memphis vai, a cada dia que passa, o Memphis vai, né, acumulando aí mais grana, né, mensal no Corinthians por conta, né, das premiações. Só que o Corinthians está devendo essas premiações, não foram pagas ao Memphis. E o Corinthians também, né, além de estar devendo aí, o Memphis está devendo o staff dele, né? Para você ter uma ideia, os atrasos são com o Memphis, alguns meses das despesas de manutenção do seu staff, mais premiações, tá? O professor disse aqui, pode cravar em off. E aí, essa pessoa me disse também outra coisa, que além, né, dessa dívida aí com o Memphis, tá? O Corinthians tem uma dívida também com o elenco, porque o Corinthians não pagou também algumas premiações ao elenco, de classificação, de título do Campeonato Paulista, e o Romero, né, que é o capitão, o verdadeiro capitão do Corinthians, foi conversar com o Fabinho Soldado para tentar, né, receber, né, receber essa grana, que o elenco do Corinthians receba essa grana do clube. E aí o Romero foi intermediar, né, essa situação. Então a situação do Corinthians, financeiramente falando, não anda nada boa, tá? Tem aí essa questão envolvendo o Memphis, agora envolvendo todo o elenco. Então é uma situação realmente triste o que acontece hoje no Corinthians em relação à dívida de jogadores. O Corinthians, ele tá devendo o Memphis, e aí vai começar a rolar essas especulações, né? Porque o Memphis não tá jogando bola. É bom lembrar que esse ano, tô tentando lembrar uma partida top que ele tenha feito, depois do Paulista, nenhuma, né? Durante o ano ele fez, por exemplo, contra o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, acho que ele foi muito bem. Ele foi muito bem contra o Santos também, na fase de grupos do Campeonato Paulista. Acho que ele foi bem contra o Santos também na semifinal do Paulistão. Não que ele tenha arrebentado, mas ele é acima da média, né? Mas ultimamente o Corinthians, né, não tem jogado bem, e o próprio Memphis Depay não tem, né, se destacado, tá? Não tem se destacado. E agora a gente descobre, né, que o Corinthians está devendo aí uma grana pro Memphis. Isso não é bom, tá, gente? Quando começa a dever para jogador, dever pro elenco, isso aí é um perigo, meu irmão, para você causar um desastre, sabe? Para você parar numa Série B. A gente lembra o Cruzeiro, lá o caso Thiago Neves, lembra? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, essa questão envolvendo o Memphis é uma questão que eu vou ser sincero com vocês. Quando se fechou com o Memphis, eu pensei comigo, eu quero ver até quando vai esse amor. Eu quero ver até quando vai sair a primeira notícia de atraso salarial. Porque, cara, é um jogador de 5 milhões por mês, velho. Vocês têm noção? O Memphis, eu acho que é o profissional, somando treinador, somando jogador, eu acho que ele é o profissional mais bem remunerado, né, falando em esportes, no Brasil. Vocês acham que alguém no Brasil, você acha que algum esportista no Brasil, independente da função dele, não sei se eu esqueci alguém, mas você acha que algum esportista no Brasil ganha mais que o Memphis, hein? Ganha mais que o Memphis? O Neymar? É verdade. O Neymar, eu ouvi uma história aí que ele ganha mais de 20 milhões por mês, né? Aí é impossível, né? Essa informação preocupa muito, tá, gente? Informação de... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do Arena SBT, aí com o Benja, né? Analisando a partida do Corinthians na Argentina.
A partir dos momentos a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Mas antes de falar desse jogo, de fazer uma pequena análise, vamos falar um pouquinho da gestão no Corinthians. Um funcionário da nova gestão, né, do presidente Osmar Stabile, acabou encontrando uma câmera no centro de treinamento do Timão. O equipamento estava no almoxarifado, né? E as câmeras estavam fazendo uma transmissão ao vivo. Ninguém sabe para quem e para onde estava indo essas imagens. O Corinthians acabou aí enviando um representante ao 24º Distrito Policial para registrar um BO. Isso não aconteceu pela primeira vez. Infelizmente, isso já aconteceu na passagem do mandato do presidente Duílio Monteiro Alves para o presidente Augusto Melo, que até na segunda-feira estava no exercício da sua função. Agora deixou pela votação do impeachment. Augusto acabou sendo destituído do cargo, né? E hoje quem está mandando é Osmar Stabile, né? Isso gera uma série de crises, né? Isso também já aconteceu, né? Como eu falei para vocês aí, que estava na Câmara, na sala da presidência, na gestão do Duílio para Augusto Melo, tinha grampos também, né? Eu não sei qual é a finalidade disso, para que isso. Então no Corinthians, cada dia que passa, cada vez que passa, descobre algo novo, algo de uma, sabe, sem positividade nenhuma, de uma palhaçada, de uma atrapalhada enorme. Pra que câmera na sala da presidente, que aconteceu com Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo? Agora câmera no almoxarifado. Cara, é almoxarifado. E é impressionante, né? No Corinthians, infelizmente, acontecem umas coisas sem explicação. Corinthians, o resultado do Corinthians dentro de campo é o mesmo que está acontecendo fora de campo. Dentro e fora, o Corinthians vive uma crise sem fim. É complicado. Augusto Melo, né, que tinha na última sexta-feira sido indiciado pela Polícia Civil, na segunda-feira acabou sendo destituído do cargo de presidente, assumiu Osmar Stabile. De terça-feira, Osmar Stabile já mandou todos os diretores embora e mandou também o assessor de comunicação, Thiago Maranhão. Todas essas pessoas faziam parte da equipe do presidente Augusto Melo. Então é o novo Corinthians, onde Osmar Stabile chegou ao timão e disse o seguinte: as contas estão pagas, mas não temos R$1. Abriu todas as gavetas e não encontrou nenhum centavo para pagar. Isso preocupa o jogador, porque jogadores do Corinthians não sabem se vai receber mês que vem. Então isso acaba afetando os jogadores e não conseguindo performar dentro de campo. Se o Ministério Público oferecer denúncia, o presidente Augusto Melo ainda passa a ser réu dentro do processo, né? Pelo caso lá da Vaidbet, que Augusto Melo foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. Não só ele, como os ex-diretores dele, Sérgio Moura, né? Marcelo Mariano e Alex Cassundé, todos eles foram indiciados. Cara, o que vocês estão achando dessa situação do Corinthians na gestão temerária? Para mim é uma gestão temerária. Sai presidente, entra presidente e nada muda para melhor, sempre para pior. Augusto Melo, em apenas 1 ano e 5 meses de mandato, acresceu a multa do Corinthians para 829 milhões a mais. O Corinthians hoje deve 2,5 bi. Para mim, é uma dívida impagável. Para mim, essas pessoas faltam responsabilidade, comprometimento e amor ao escudo Esporte Clube Corinthians Paulista. Para mim, essas pessoas que lá estão, falta tudo isso que eu falei e um pouco mais. Augusto prometeu tanta gestão e transparência e entregou o quê? Amadorismo, indiciamento, erros gravíssimos, como contratar 80 garotos para base. Tantos erros, se eu for enumerar aqui, eu não paro hoje, mas né, vamos parar por aqui, porque são tantas coisas que eu já trouxe para vocês que não precisa de repetir mais. Gente, use espaço para você deixar o seu comentário a respeito dessa situação de câmeras no almoxarifado da nova gestão que foi pego, né, por um funcionário do clube. E deixa o seu like, deixa a sua inscrição também para nos ajudar. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de
alguns erros, algum pecado que o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, tem cometido. Dorival Júnior tem escalado aí o André Carrillo jogando mais por fora, né? E o André Carrillo, ele rende melhor por dentro. Com o Ramon Dias, ele jogava mais por dentro e rendia mais. Era um cara que construía mais a jogada do Corinthians. Hoje, ele jogando por fora, ele passa desatento durante o jogo. O André Carrillo tem jogado pouco, pelo tanto que sabe, pela qualidade que tem. Outro erro que eu tenho visto muito aí do técnico Dorival Júnior, ele tem insistido, colocar o Maico como primeiro volante. Tá errado, porque o Maico não tem característica para jogar de primeiro volante, né? Então, o Maicon, que saiu do Corinthians há algum tempo, né, não é o mesmo Maicon de hoje. O Maicon do passado é muito melhor que o Maicon de hoje. E por isso eu acho que ele não tem condições nenhuma de jogar de primeiro volante. Já o Ranieri é um ótimo jogador, né? Sabe jogar muito bem como primeiro volante, mas não sabe chegar e pisar na área para potencializar os atacantes. Falta o que no Ranieri? Falta qualidade técnica. Dorival também tem insistido para que o Ranieri pise na área. Não, o Maicon é um cara de primeiro volante para jogar desarmando. Jogar desarmando e fazendo toque. E não para avançar, como jogava Paulinho, que recebia no meio de campo, como jogava Rincon e atacava, avançava para deixar os atacantes na cara do gol. Não sabe. E o Dorival tem insistido nesses erros. O Corinthians tá mal, o time é fraco tecnicamente, é fraco. Mas Dorival também tem escalado um time errado. Começando com o sistema tático do Corinthians. É horrível. Dorival uma hora escala um time em 4-1-4-1, outra hora escala 4-2-4-2, 4-3-3. Dorival até hoje não tem um time na sua mente para escalar. Não tem consistência. Não há padrões nas suas escalações. Então, para mim, Dorival Júnior está perdido no Corinthians. Outro erro grave que eu tenho visto no Dorival Júnior é Thales Magno e Romero jogando junto. Falta qualidade, falta vontade, falta sistema tático, né? Toda tomada de decisão desses dois jogadores está sendo errada, principalmente contra o Huracan, onde o Corinthians foi eliminado de forma vexatória, perdendo para o Huracan, que é um time fraquíssimo, mas, sobretudo, perdendo para os reservas do Huracan. O Huracan está na final do campeonato argentino e pouparam todos os seus jogadores. No mínimo, pouparam 9 atletas. Mesmo assim, foi suficiente para eliminar o Corinthians, vencendo por 1-0. Então, o Corinthians está parecendo um time regional. Quando vai disputar competições internacionais, fica pelo meio da estrada. Aconteceu assim esse ano na pré-Libertadores. Corinthians foi eliminado de forma precoce para o Barcelona de Guayaquil, né? E aí, Corinthians não conseguiu passar para o grupo de fase da Libertadores. Agora é eliminado pelo Huracan na Sul-Americana. O que resta ao Corinthians agora é somente o brasileiro, Copa do Brasil, né? Porque o resto das competições, infelizmente, o Corinthians deu adeus, né? E esse ano, com o time que tem, se não reforçar muito, não consegue ganhar nada. Se não reforçar muito, o Corinthians não consegue ganhar nada mais, porque o Corinthians é um time cansado, é um time morto em campo. E aí, fiel, o que vocês acharam aí dessa escalação do Dorival Júnior? Vocês gostam, não gostam? Benjamin Bach tem razão de detonar a equipe do Corinthians, porque é um vexame, foi um verdadeiro vexame na Argentina? Use o seu espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!